Boa noite, meus irmãos. Eu estou há algum tempo querendo falar de uma coisa que realmente, às vezes, traz muita polêmica. Mas resolvi hoje falar desse assunto. Porque muita gente, né, fala de Jesus, né, lê a Bíblia como se diz no ditado, de cabo a rabo. Mas, na verdade, nem imagina de que a Bíblia toda foi orientada pelo Espírito que hoje nós chamamos de Jesus. E que na época ele era o Javé, Iavé, ou como queira, né? Naquela época ele era o Javé, ou Iavé. Né? Então, esse Espírito que nós hoje conhecemos como Jesus é o mesmo Espírito que naquela época se chamava de Avé. Ele veio com a missão de guiar esse povo de Israel, um povo sofrido, que veio de um outro planeta para cá, como diz aí os grandes estudiosos que vieram do planeta Capela, chamado exilados de Capela. Então, esses espíritos não tinham destino, estava jogado por aí pelo universo, e Jesus, compadecendo dele, quer dizer, o Iavé, né, o Javé, compadecendo deles, o que aconteceu? Pegou o compromisso de guiar esse povo. E desde aquela época, do nascimento de Adão e Eva, quando começou Adão e Eva, então ele já estava, a criação daquilo foi a criação de Deus, não é? Junto com ele, Jesus e toda a equipe de trabalhadores do mundo espiritual que vem dando assessoria a ele, a Iavé. Então, desde aquela época, ele vem trabalhando. Olha, que você vê, desde de Adão e Eva até o nascimento de Jesus, dele como Jesus, ele trabalhou, para você ver, através da Bíblia, todos aqueles evangelhos, aquelas livros que foram escritos, como o do Elias, né, livro dos reis, Jeremias, Isaías. Então, Isaías foi que mais falou dele. Que onde tem Isaías, tem uma mensagem do que Jesus ia passar. Esse Espírito ia passar. Ele, naquela época, já sabia de tudo que ia passar pela aquele martírio todo que foi imposto a ele. Né? Então, esse Espírito veio ditando essas regras todas através do tempo. Você pode observar que, desde o nascimento de Adão e Eva, ele vem punindo o povo judeu. Então, você vê em Êxodo, por exemplo, você vê o povo judeu caiu nas mãos dos egípcios porque era preciso passar por aquilo. Aquilo foi uma espécie de burilamento para que o povo judeu
amasse mais seu Deus, que era o Yahvé. Entendeu? Era um espírito muito, muito inteligente, de conhecimentos máximos, e que Deus usava. Ele, quer dizer, e ele, Deus. Portanto, ele dizia, eu e o Pai somos um só. Então, através disso aí, os espíritos superiores a ele, que tem espíritos superiores, até chegar a Deus, tem espírito que tem anjos e arcanjos e serafim, como diz aí a Igreja Católica. Não é só a Igreja Católica que diz isso, não. Lá está lá eles, com essa denominação foi a Igreja Católica que colocou, né? Mas espírito de adiantamento muito, 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 que trabalha em nome de Deus, trabalha para Deus, entendeu? Deus facilita as coisas para que eles criem dentro da criação de Deus. Então, esses espíritos é que favorecia Jesus, o qual chamava de Deus, mas na verdade, e ele, o Yahvé, ele deixava. Ele não dizia que era Deus. É a Bíblia que diz lá que é Deus. Ele dizia que eu venho a mando de Deus para vos guiar nesse mundo. Então era um espírito que veio e assumiu aquele trabalho todo para guiar aquele povo, fazer com que aquele povo desenvolvesse. E muitos irmãos, que era companheiro dele em outras encarnações, veio junto com ele, como Moisés, Elias, esses todos evoluíram, são espíritos que evoluiu junto com ele, entendeu? Através do tempo. Porque a gente pensa assim, o Elias, por exemplo, foi só aquela encarnação de Elias, já que Elias não reencarnou antes, né? Você vê lá de Abraão com como é que chama? O Abraão, né, com a sua serviçal lá, que ele teve um filho com ela, que chamou de como é que chama? Que hoje é o guia espiritual do Brasil, que chama-se Israel, né? Israel? Não. É o guia espiritual aqui do Brasil e de toda a América Latina, Ismael. É o guia espiritual do Brasil, então nasceu Ismael. E ele até hoje está aí, ó, ajudando Jesus. Você vê, ele é o guia aqui de Jesus. Ele leva os problemas daqui, de toda a América Latina, lá para Jesus. Tá? E tem outros casos que aqui eu não posso alongar muito, porque o vídeo não pode ficar muito longo, então eu vou resumir o máximo possível. Então vem através dos tempos. Então, por isso que ele, o Yahvé, o Javé, no Evangelho no livro de Jeremias e de Elias, foi aonde ele fala mais do que ele ia passar quando viesse como Jesus, como Espírito Jesus, que ele diz que o nome dele era Emmanuel, que quer dizer Deus convosco, né? Então, o povo, não sei porquê, não sei, que eu não tenho essa informação, de que ele passou a chamar Jesus. Então, através desse tempo todo, ele veio evoluindo, até chegar ao ponto de ser o Jesus que nós tanto adoramos e que tanto respeitamos, né? E através desse tempo, ele guiou esse povo todo, né? Você pode ver a melhora desse povo, desde da época da Gênesis, né? Que ele, quando saiu do Egito, que andou por todo o deserto,
não é? E não estragou, 40 anos no deserto, não estragou uma barraca, as lonas estavam todas perfeitas, os panos da barraca, não é? Não passou fome, não passou sede, tinha sempre uma nuvem cobrindo eles para evitar que o sol os queimasse, não é? E aí, e tudo, aonde faltava água, ele estava lá, fazia jorrar a água lá da fonte, lá tocava-se numa pedra com a seu cajado e lá brotava a água. Então ele assistiu esse povo todo, retirou de tudo, para que esse povo pudesse ser preparado para depois, não é? Através de Josué, porque aí Moisés já ficou velho demais, não tinha condições de dar continuidade, e veio através de Josué, que invadiu a terra dos filisteus, e aí eles tomaram a terra que realmente era dele, era a terra prometida deles, né? Então você vê essa potência toda que aí está. E esses fenômenos todos que aconteceu lá, hoje nós temos informações de que existe um espírito chamado de Astacharan. Você encontra aí no YouTube a informação sobre ele e os discursos dele. Dizem que ele foi a equipe dele, né, que fez aquele fenômeno do mar da Galileia abrir e o povo passar. Então, ele que fez aquilo e que guiou aquele povo todo, ele com a equipe dele, Astacharan, que guiou aquele povo todo pelo o deserto. Os fenômenos todos, os fenômenos dos pássaros que veio para que o povo estava reclamando que não comia carne, que só comia aquele maná que descia do céu todos os dias pela manhã, à noite eles colhiam pela manhã e comia aquilo. Você vê, esses anos todos comendo aquilo e ele diz, não, lá no Egito pelo menos a gente tinha carne e tal. Aí eu vi o fenômeno dos pássaros que caiu no acampamento e ali eles comeram a carne e ficaram satisfeitos. Então, esses fenômenos todos que aconteceu, foi tudo, dizem que foi tudo fornecido pela equipe de Astacharan. E vocês vão lá no YouTube, bota lá Astacharan que vocês vão encontrar esse fenômeno lá. E ele está preparando todo as suas naves, estão aí, parece de uma lua de Júpiter, preparando o planeta para a chegada do dragão. Entendeu? Que ele vai subir, que esse dragão é o mesmo que o pessoal da Igreja Católica e Evangélica chama de Satanás, entendeu? Então, esse espírito vão dominar a desgraça sobre a Terra. Então, quem estiver fora da sintonia com Deus, com Jesus, com o bem, com a caridade, com o amor, esse será arrastado por ele. E Astacharan vai administrar tudo, ele com a equipe dele, com a equipe estelar dele, com as naves deles, e vamos organizar tudo, porque o dragão não pode fazer tudo, ele só faz aquilo que a lei permite. E quando a lei permite, Deus permite também, porque não pode ultrapassar a lei. Então ele será controlado e fará a demolição do que ele, velho. Ele é o tipo do pelotão de demolição, que arrastará aquele. E muitos irão com eles com satisfação, com alegria, que vai para a mão dele, do dragão. E o dragão aí, o que acontece? O dragão aí se farta e vai governar por alguns tempos aqui a Terra, fazer o teste.
para nós que aqui ficamos, que amamos Jesus, então muitos vão ser testados. E muitos vão enfraquecer, muitos vão desistir. Então, meus irmãos, é isso. É pena que a gente não possa falar mais, porque o tempo é curtinho, o vídeo a gente não pode, tem um limite o vídeo. Então, graças a Deus. Que a paz de Jesus esteja com todos vós.